Zé Altino está resolvido. Mas eu tenho registro como jornalista há muitos anos. O sindicato aqui não me dá carteira de jornalista porque diz que eu não me formei, mas sou registrado há muitos anos acompanho essa coisa toda. Então a grande mudança do país que está sendo esperada é a participação da juventude. Tanto que eu discuti muito com o Sandro, que entre outras coisas, a gente intitula o Sandro de coronel, mas na verdade ele também é advogado, e muito bom advogado, por sinal. Quer dizer, ele entende bem da discussão, como ela se põe. Então, essas coisas todas, nós temos que buscar o que é que os jovens estão pensando. Eu questionei isso com o Sandro, falei com o Sandro. Sandro, eu gostaria de estar no auditório de jovens, porque eu não quero falar, eu quero ouvir. Só que você tem que ouvir o que eles dizem quando estão na massa. Porque quando estão na massa, eles externam mesmo o que está querendo. Aí você vai entender o que a massa está pensando e sentindo. Porque nós mesmos falar, não adianta. Esses assuntos eu escrevo há não sei quantos anos. Eu ontem estava lendo lá, alguns artigos que eu escrevia há 5 anos, 3 anos, no Diário do Doce, eu estava lendo até esse do Ike, eu estava relendo. Quer dizer, eu já escrevi há 5 anos o que aconteceu. E assim uma série de coisas. A ausência do jovem na política, a ausência de quem pode participar, a ausência da classe média estudantil na política, nas opiniões, mais do que nas opiniões, no questionamento é que ocasionou isso. Mas não começou agora, então, esse jovem vindo para a rua, não é o início? O que fazer com isso aí, então? Não sei, por um motivo só. Por isso que eu tenho falado com o Sandro, e falei com o Tininho, falei com o Alci. Só que o Alci é do tempo jurássico, né? Então ele não vai entender isso e ele morre de medo da juventude. O Sandro até falou comigo há pouco tempo, Zé Altino, é uma lida assim, muito delicada. Eu disse, mas não tem importância, se quebrar alguma coisa, se avacalhar alguma coisa, isso é natural do jovem. Quer dizer, eu escrevi no Diário do Doce, mas eu não gosto muito de jovem que não protesta. Eu fui presidente de 2 uniões estudantis em estados diferentes. Quer dizer, o jovem tem que fazer isso, ele tem que botar para fora. Uma baguncinha de jovem não faz mal para ninguém. É bom que você identifique exatamente quais as lideranças que são emergentes naquele meio ali. Você vai identificar o Paulo Maluf e o Mário Covas era presidente de Grêmio Estudantil diferente, eram 2 ferrenhos adversários desde o tempo dos estudantes, assim como todos os outros. Quem primeiro movimentou no Brasil a independência brasileira não foi nenhuma força armada, não, mãe. Quem fez isso primeiro foi a Faculdade de Direito de Recife. Foi eles que saíram com isso. E depois, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco é que engendrou toda a transformação em toda a política nacional, no momento que ela fez a independência do Brasil. Quer dizer, estas coisas têm que ser levadas em conta e tem que buscar no passado como era. O Sandro, por exemplo, fala da democracia. Democracia não é esculhambação, não. Se você não tiver regra rígida e firme e imutável dentro de um país, você não consegue viver em sociedade. Quer dizer, a democracia é muito antes de você fazer o que você quer, desde que você tenha como limite o respeito ao outro, e ao alheio. E mais acima dos dois, o direito da coletividade. Que é mais importante, quer dizer, a responsabilidade nacional e a necessidade nacional é mais importante do que o seu direito civil. Zé, só para interromper o seu raciocínio, eu acho que é bom filosofar em cima de regimes, filosofar em cima de juventude, de movimentos, etc. Mas é bom lembrar, e isso eu considero importante, que em todas as manifestações, em todas, há um controle absoluto de quem está no poder e não quer perdê-lo. É isso que é complicado. Por exemplo, nestes movimentos agora, a adequação do poder para o movimento popular foi tão grande que foi assintoso para todos nós. Eles imediatamente fizeram igual o cambaleão, né? Voltaram e se adequaram. Houve uma tentativa de sequestrar o movimento. Eu não vi as classes populares no movimento, não. Pera aí, eu não vi as classes populares no movimento, não. Eu vi foi a classe média mesmo. Não, Zé. Não. Olha, o que tinha lá? Primeiro, foi uma espontaneidade, vamos assim dizer. As pessoas, nós vamos na rua, tá ruim, vamos para lá. Aí, num segundo momento, grupos organizados, aí entra partido, sindicato e quaisquer outras organizações, tentaram se apropriar do movimento. Tem aquele episódio emblemático lá em São Paulo,
que a turma, acho que é do Partido dos Trabalhadores, eles foram escorraçados de uma manifestação, porque o que todos diziam era, isso aqui é apartidário. O próprio movimento Passe Livre, aí que não é tão independente assim, por uma nota que soltaram algum tempo depois, dizia algo do tipo, olha, nós não somos contra os partidos políticos, nós nascemos de partidos políticos, nós não somos anti-partidos políticos. Mas nesse momento não há um lugar para eles aqui, mas eles têm direito de se manifestar. Então, quando ele usa a esquerda, a expressão esquerda, está até fora de moda, Zé Altino, concordo com você, mas o que ele está falando é o seguinte, esse grupo hoje que domina o Brasil no nível federal, esse grupo veio de esquerda, é isso que nós estamos dizendo. E esse grupo combatia tudo hoje que eles estão praticando. A bandeira do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos de esquerda era lutar contra a imoralidade na vida pública, a desigualdade, enfim, com mecanismo que tornasse a sociedade mais justa. Isso não aconteceu. Porque aí sim, o sistema permite que as pessoas sejam desse jeito. A legislação que está aí. Quando ele perguntou, o que esse povo foi para a rua? O que está querendo? Não é isso, Dilei Márcio? Eles estão querendo transformação, Zé. Sabe por que é transformação? Há uma necessidade de adequação. Por exemplo, o político mas quando eu não falo pode se sistema, adequar a isso, Sandro, não. nós estamos enfocando o movimento, a manifestação, o que aconteceu, e o que eu coloco, que isso está muito acima disso. Não tem que se discutir partido político, não tem que se discutir político, não tem que discutir ninguém. Nós temos que discutir o sistema de uma forma geral. Você falou dos orçamentos, por exemplo, da Copa do Mundo. Você tem que discutir um sistema que permite um único presidente decidir um troço desse. Isso é brincadeira? Eu concordo. Discutir sobre um valor desse do numerário nacional do povo. Quer dizer, a pessoa decide, simplesmente vai fazer isso. Então, quer dizer, que aquela farsa de mandar um orçamento para o Congresso Nacional, aquilo é mentira, aquilo é brincadeira. Só conto da carochinha. Inclusive protestando contra isso, contra os gastos da Copa das Confederações, gastos para a Copa do Mundo, um orçamento absurdo, que o André disse aqui, 30 bilhões. Se alguém aí viu ontem, eu acredito que todos devam ter assistido pelo menos parte, eu vi também parte, o reinício do julgamento do mensalão. Aí apareceu lá um novo ministro com uma fala muito interessante, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo. O que ele disse? Na primeira manifestação dele lá na corte, ele falou duas coisas importantes. Primeira delas, o Supremo Tribunal Federal ele não condenou somente os réus do mensalão, Zé Dirceu, Marcos Valério, José Genuíno e aquela renca toda lá não. O Supremo Tribunal Federal, com muita coragem, condenou o sistema político brasileiro, condenou o sistema eleitoral e o sistema partidário. Isso que você falou aí. Se agora os nossos representantes têm pelo menos brio ou instinto de preservação e de sobrevivência, esse sistema político, eleitoral, partidário vai ser alterado. E outra coisa que ele falou que é importante, não existe corrupção do PT, não existe corrupção do PSDB, não existe corrupção do PMDB, existe a corrupção. A corrupção é nefasta, não importa a origem dela. E o que se está tentando fazer? O PT tenta partidarizar a corrupção dizendo que o mensalão do PSDB foi pior do que o mensalão do PT. E o PSDB, por sua vez, tenta dizer que o mensalão do PT é pior do que os outros mensalões. Enfim, então a coisa está partidarizada, por isso que eu não concordo com você. Nós temos que considerar, porque hoje a organização política, a referência dela é o partido político. E quanto maior, mais forte, mais difuso, mais distribuído no território nacional o partido, mais controle e poder ele tem. Mas aconteceu coisa pior. As pessoas querem a transformação, Zé Altino. Não querem mais desse jeito. Mas aconteceu coisa pior do que isso no país, que pouca gente tem notado. Eu a personalização do poder público. Concordo. Quer dizer, personalizou.
Lamentavelmente, o Lula conseguiu personalizar o poder público. Você fala, por exemplo, o Edson fala, por exemplo, o Partido de Esquerda, o PT. Foi o PT que indicou a candidata a presidente, Dilma Rousseff? Não foi. O Lula escolheu sozinho. Mas É essa aqui. Quer dizer, o poder público está personalizado. Mas essa personalização, na liturgia Zé do Altino, cargo da presidência da olha, Então República. há uma excelência na desobediência. Quer dizer, o resto O pessoal que foi tudo virou- junto, o homem falou e todo mundo aprovou. Mas isso não é E novidade, não. E ele disse, vocês querendo ou não querendo, a candidata a presidente isso é aí ela. tem que acabar no Isso não é Brasil. novidade. A personalização do poder no Brasil já aconteceu com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek e agora com Lula. Querendo ou não, o presidente da República, se ele quiser se mover por esse caminho do culto à personalidade, e o senhor Luiz Inácio Essa Lula volta da do Silva caudilismo. sabe muito bem Essa volta fazer do isso, caudilismo. ele faz. É caudilismo, eu concordo Caudilismo. com você. A volta do caudilismo. Agora, o sistema permite isso. Exatamente. O sistema permite isso a partir do momento em que, para que eu, você, ou qualquer um de nós aqui, pleiteemos um cargo político, eleitoral, o que a legislação nos obriga a fazer? Sem isso nós não conseguimos. Eu tenho que me filiar a um partido político. Isso já é uma forma de controle do acesso ao poder político. E para quem se candidatar tem que esperar um ano. E até isso, aí tem a norma, tudo bem. Mas aí o que acontece? Isso, em outros países, por exemplo, você pega, para mim, uma democracia exemplar que eu considero, que é a democracia norte-americana. Considero Que tem exemplar. reeleição. Que É tem bom- reeleição. Só bom que se... Mas lá é possível ter a candidatura independente. Quem quiser que se habilite a se candidatar independentemente. Aqui no Brasil, não. Eu te pergunto uma coisa, em termos de política e ideologia, que função tem uma Câmara dos Vereadores no município? Não diga até em Valadares, mas em Valadares também, ou num município pequeno em que 9, 12, 15 ou 19 vereadores que vão cuidar meramente de fiscalização de questões administrativas, qual razão teria, racionalmente falando, para se estar filiado a um partido político para ser um conselheiro municipal, ou no caso um vereador municipal? Não tem. Então são essas mudanças, a estrutura está tão bem montada que as pessoas falam, gente, esse troço está errado. Como é que vai lá um vereador ganhando 10 mil reais para se reunir 3 vezes por semana, para votar sabe-se lá o quê? Tem lá mais uma verba de não sei quanto para gastar com gasolina, comprar terno, tem lá 14º salário, enfim. Qual o custo disso? Qual o custo-benefício disso para a sociedade? Alguém me disse aí recentemente que o orçamento da Câmara Municipal de Governador Valadares aí no mês teria batido a casa de $1,5 milhão. gasto de $1,5 milhão e meio de reais. É com isso que as pessoas estão indignadas. Eu e concordo. tem razão para estar indignado. Mas, ô, Eu Sandro, concordo com você, só para acompanhar o raciocínio do Sandro, na época, antes das eleições, houve-se o movimento contra o aumento de vereadores. Olha bem como é que o raciocínio é curto. Falaram que não ia ficar mais caro. Né? E falaram que não ia ficar mais caro. A OAB entrou na briga, a maçonaria entrou na briga, todos nós entramos na briga, a nossa rede de televisão e jornal entrou na briga, pleiteando não aumentar, mas diminuir para que fosse pelo menos razoável o número de vereadores sem prejudicar. Por que fizeram esse movimento? Porque a Câmara, no apagar das luzes e até de madrugada da vida, havia aprovado 21 vereadores. Fomos para a rua, brigamos, fizemos um abaixo-assinado que completou todas as suas exigências normais. E o que aconteceu? Manteve-se 21 vereadores. Nós, na época, falávamos o seguinte, o duodécimo é de 1 a 7% do orçamento. Mas ele pode ser de 1 a 7, ou 1, ou 2, ou 3, até 7. Não significa que tenha que ser 7. Nós fomos falar isso, rapaz, o que nós recebemos de informação dos pretendentes a cargos é de que não haveria aumento de gastos. Então mudou a matemática, Falei, aprovaram uma lei aí eu mudando o disse princípio para da uma matemática. pessoa que estava na discussão, foi o compadre, eles me ensinaram lá na escola que matemática é ciência exata. E isso não tem jeito de 2 e 2 ser 5 ou 4, ou 3, tem que ser 4. Se nós estamos com 12 vereadores, estamos gastando X, com 21 vão gastar X mais
Y. Não tem jeito de não ser. Resultado, o que nós, e isso o Zé ouviu bem, foi participante, brigou também, nós tínhamos uma despesa de mais ou menos 600 mil. 600 mil. Hoje, nós temos uma de 1,5 milhão, num município que, ao invés de ter crescido, está na fase de descendência, de decadência, não está crescendo. Aonde estão arrumando esse dinheiro para pagar um festival de legislativo desse jeito? É um absurdo nós gastarmos, nós que eu falo, o povo, o que paga imposto, 1,5 milhão para manter uma casa legislativa do Porto. Inclusive alugar um prédio para estabelecer novos gabinetes, porque precisavam, fizeram a reforma no plenário, o que é natural, o desgaste é natural, mas não para acrescer mais tantos vereadores. Não haveria nenhuma necessidade. O bom senso não prevaleceu. E é isso que eu falo. Não é razoável mesmo. Não é razoável. Eu acho que o político, acima de tudo, ele tem que ser um cara ponderado, inteligente, tem que ter raciocínio rápido e tem que considerar muito o dinheiro que entra no cofre público, para que ele não seja dispersado com coisas desnecessárias. Tem viagem aí, tem vereador que fez uma assembleia nossa lá em Uberlândia. Levou um monte de vereadores. Sabe o que foi fazer, né? Foi ver a casa se é bonita, se a cidade é boa. Mas, Edson, dentro dessa avaliação, e aí dando sequência ao raciocínio, e também pegando uma parte do que o Zé Altino disse, quando ele fala, por exemplo, da inclusão dos jovens, da renovação da política. Primeiro que essa renovação em Valadares, por exemplo, não acontece. Quem são os novos políticos valadarenses? Trazendo um pouquinho para a nossa realidade. Só um instantinho. Mas, Segundo... quando eu falo na inclusão dos jovens, não quer dizer que eles tenham que ser políticos. Eu falo na participação Claro, deles. mas aí é que está o detalhe. Na preservação da democracia. No primeiro bloco. Na participação deles. Quais são os canais para isso? O Sandro falou bem, a questão, você tem que se filiar ao partido. É uma regra. Então, e aí a gente entra naquele velho debate, já virou até um jargão, a questão da educação. Precisa se estabelecer uma educação política e sair desses vícios políticos que acontecem hoje. A despartidarização. Eu fico imaginando, por exemplo, e me veio a pergunta quando o senhor falou, a entrada do jovem, a participação efetiva do jovem significaria o quê? A corrupção do jovem? A corrupção do jovem ou tornar a política um instrumento da juventude? Quem se venderia primeiro? É complicado. Como disse o Sandro, os jovens... É a usina do homem de amanhã. Eu falo desse aspecto. Mas se eles não tiverem... A participação é que forma o político de amanhã. Mas se eles não tiverem hoje uma educação política para transformar esse cenário de hoje, a de amanhã vai continuar rigorosamente a mesma coisa. Nós vamos responder as questões do André, então, no próximo bloco. Nós voltamos então para o nosso último bloco do nosso debate. Tem algumas considerações que o André Monteufel fez aqui, que os senhores vão poder responder, e outras também. É Monteufel? Monteufel. Eu vou dar um curso à parte. Olha a perseguição. Depois você fala, eu estou perseguindo, olha o nome dele. Russo de corpo e alma. De corpo e alma. Quero aproveitar, Altino, para poder dizer o seguinte, sobre essa participação, esse debate feito de uma forma mais ampla, com a participação dos jovens até da universidade, né? Nós já estamos pautando, junto à coordenadora do curso de Direito, professora Alessandra, fazermos esse debate com os estudantes de Direito e no auditório, e os senhores também vão ser chamados para participar, escutar e falar também, né? Esse primeiro momento, ouvir também, né? E falar, então nós já estamos, né? Sandro, agendando isso. Então, o André fez algumas colocações dessa questão do jovem. Eu quero começar com isso, mas antes eu preciso ouvir o professor de Direito Constitucional da universidade sobre o direito constitucional nesse momento. Caminha para quê? O que tem o direito constitucional e a própria Constituição, com tudo isso que nós falamos no primeiro e no segundo bloco. Depois a gente volta com o André. Nós vemos, como eu disse no bloco anterior, sobre a questão do desvio de foco. O presidente Dilma, com a ideia de um plebiscito, totalmente incoerente, porque não era a bandeira. E se for olhar o plebiscito também, ele está presente desde Napoleão em
governos ditatoriais. Se nós formos analisar o plebiscito, é reflexo de um governo ditatorial. No Brasil, ainda passa o crivo do Congresso Nacional, através do decreto legislativo, que é outra coisa. Mas eu acho que no cenário do estudante hoje, de direito, ele está vendo que no Brasil o direito constitucional à reunião está sendo respeitado, entre aspas. Em muitos lugares nós vimos, de acordo com as reportagens, que multidões foram impedidas de manifestar. Eu acho que a maioria dos manifestantes que estão ali, eles não estão ligados a nenhum partido político. Tem vândalos ali? Tem. Mas o povo brasileiro, que o André disse, precisa urgentemente de uma educação política.